Senhor, né? Nós estamos aqui com as igrejas da Baixada. Eu acho que depois de pandemia, né? Agora estamos nos vendo pela primeira vez. Então, assim, é uma alegria mesmo, né? O que o Senhor está fazendo. E também de lá para cá, muita coisa mudou, né? Amém. Muita coisa mudou. Amém. Mudou. Graças ao Senhor. Mas tudo mudou para melhor, né? Amém. Veio mudar a nossa vida da igreja. De um formato antigo, né? Um formato assim que não produzia nada. Agora o Senhor nos colocou no formato novo. Amém. Onde a inclusão, o entusiasmo, a excelência, né? Tem que estar embutido na nossa vida da igreja. Aleluia. E também muito feliz com bastante jovens adolescentes aqui. A presença desses jovens, a presença dos adolescentes, isso que reaviva a vida da igreja, né? E graças ao Senhor, isso está acontecendo nas igrejas. Amém. Pouco a pouco as igrejas estão acordando para a importância dos jovens, importância dos adolescentes, importância dos pré-adolescentes, a importância da criança. Amém? Amém. Então, lá em São Paulo, as criançadas e as meninadas estão de férias, né? Então eles gostam de ficar juntos, mesmo morando distante um do outro, mas eles querem ficar no local de reuniões. Daí, outro dia, o irmão que conduz eles lá perguntou: agora, vocês querem fazer o quê? Agora temos tempo livre, vocês querem o quê? Vocês querem jogar bola? O que vocês querem fazer? E uma lá disse: não, nós amamos a comportagem. Simplicidade. Simplicidade, né? Então, vamos praticar comportagem. Amém. Realmente esses adolescentes amam, né, a comportagem. E uma coisa, nessa idade não tem conceito nenhum, né? Não tem nenhum conceito, né? Como a gente tem, né? Os mais velhos, né? E eles entraram assim de cabeça. A simplicidade, a obediência deles é algo que toca muito a nós, né? E muda, e nos muda também, nos ajuda a mudar também, a sermos simples e obedientes, né? E o Senhor disse, né? Se nós não convertermos como essa criança, não entraremos no reino dos céus. Então é muito sério, né? Não é ser uma criança como a sua infantilidade, tudo, mas é ser simples como uma criança. Amém. É isso que o Senhor está falando. Amém. Então, você pode ter 70 anos, 60 anos, você tem que continuar simples. Amém. Amém. Né? Eu quero acrescentar um pouco mais. Quando o povo de Israel, lá no deserto, o Senhor chamou, né, através de Moisés, 12 espias para espiar a terra de Canaã. E esses 12 espias foram escolhidos, um de cada tribo. E eles então tinham a missão de ver a terra, e fazer uma entrada lá para ver como é a terra, quem são os moradores de lá e tal. E eles foram e voltaram, né? E eles comprovaram que essa terra é a terra riquíssima, que realmente manda leite e mel, né? E aí trouxeram mostras de uvas, né? De frutas, que um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Então, realmente, a primeira impressão é que essa terra boníssima, essa boa terra, né? Que manda leite e mel. Então, está tudo certo, não é verdade? Então, vamos entrar na terra. Mas aí vem a complicação. Entre os 12 espias, 10 deles
começaram a desencorajar o povo de Israel ali. Ah não, lá vocês não sabem, lá tem cidades fortificadas, lá tem habitantes que dá 2, 3 vezes de nós em tamanho, eles são gigantes. E eles começaram a falar palavras negativas para o povo de Israel. Isso foi desanimando o povo, não é verdade? E aí, irmãos, nós nunca podemos falar coisa negativa da igreja. Você desanima o povo e eles não entram para a terra boa de Canaã. Amém, verdade. Boa terra de Canaã é a meta de Deus para aquele povo. Amém. É o objetivo pelo qual o Senhor tirou aquele povo do Egito. Amém. Não é verdade? Sim. É claro que você quer receber uma terra sem luta. A nossa vida da igreja é cheia de luta. Amém. Nós temos que lutar mesmo. Amém. Lutar é que nos faz forte. Amém. A pressão é boa. Amém. Se não houver pressão, a gente ficaria dentro de casa sem nada. Não produz nada para Deus. Sim. Hoje a vida da igreja tem que produzir para Deus. Amém. Não podemos ficar inerte, infrutífero. Temos que produzir algo para Deus. Então, esse povo então, não entrou na boa terra de Canaã por causa desse falar negativo, colocando dúvidas na ordem de Moisés, colocando dúvida, no nosso caso hoje, da palavra profética. Ó Senhor Jesus, e aí vocês veem a consequência disso. Mas graças ao Senhor, entre os 12 havia 2. Havia 2. Caleb e Josué. Eles tinham outro espírito. Eles tinham um espírito diferente. Não é de espírito de derrotista, espírito de avante. E o Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra. Esses monstros aí gigantes, o Senhor nos deu como pão. Como pão podemos comer. Ó Senhor Jesus. Então, todo o sofrimento, todas as dificuldades que caem na nossa vida, em vez de reclamar, irmãos, vamos comer como pão. O pão, como você come, ele fortalece você. O alimento que a gente come fortalece a gente. Então essas dificuldades como pão nos fortalece, nos torna mais forte ainda. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos dar lugar para os jovens, lugar para os adolescentes, mas nós, os mais velhos, não vamos ficar de fora. Não vamos ser como essa primeira geração que caíram no deserto, porque eles não creram na palavra do Senhor. Eles puseram dúvidas na palavra do Senhor e eles não puderam entrar. Então, e somente a segunda geração, a geração mais nova, que nasceu no deserto, eles não teve contato nenhum com a cultura egípcia. Essa geração nova entrou na boa terra. A primeira geração, por que não entrou na boa terra? Era cheia de complicações, cheia de cultura egípcia. Aqueles melões que comiam no Egito, aqueles pepinos, os alhos então nem se fala. Comer peixe, vou lá no Nilo, pego com o meu chapéu ali, não é verdade? Então ficaram com saudade do Egito. Então isso a gente percebe que eles saíram fisicamente do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não é? Então, antes de entrar na boa terra, Deus precisa de um tempo para mudar esse povo metabolicamente no deserto. Então, o que o Senhor fez? Mandou descer maná todo dia. Maná, para nós hoje, é Cristo. É a palavra. É a profética. Ó Senhor Jesus. Eles tinham que comer todos os dias o maná, senão passa fome. Isso para quê? Porque eles ainda reclamaram: Deus é cruel, Deus traz para a gente nesse lugar deserto, hostil, para nos matar aqui. E cadê a comida? A gente quer carne.
Não é verdade, irmão? É isso, o nosso homem natural gosta disso. Agora só quer mudar nosso paladar. Né? Daquele paladar antigo, cheio de influência egípcia. Agora vamos desfrutar de Cristo. O que nós temos para o café da manhã? É Cristo. Quem deu para o almoço? Cristo. Quem deu para a noite da tarde? Cristo. E o jantar da noite? Cristo. E o chazinho da noite? Cristo. Antes de dormir? Cristo. Amém? Então, de lá que o Senhor está nos treinando. O Senhor está mudando nossa constituição. Então, os mais antigos que estão na vida da igreja, não se desanimem. Vocês também vão entrar na boa terra. Mas tem que ter outro espírito. Não é o espírito dos 10 espias, né? Desencorajado e desencorajando os outros, não. Nós estamos na vida da igreja para frente. Na verdade, nós temos que ter como espírito como Josué e Caleb. Eu quero ter esse espírito. Eu quero entregar na boa terra. Eu quero estar junto com essa geração jovem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, ser jovem no espírito. Pelo menos não é jovem na idade, mas jovem no espírito. E acompanhar os jovens, acompanhar os adolescentes. Não é verdade? Então, graças ao Senhor por essa palavra, né? Então, no fim, irmãos, Josué e Caleb entraram na boa terra junto com a geração nova. Então vamos jogar fora toda a nossa cultura antiga, pensamento egípcio, sei lá, né? Cada um tem, sabe o que é, e vamos mergulhar na palavra. Imersão esses dias, irmão. Imersão é um grande presente que Deus deu para nós. É isso aí. Vamos em Deuteronômio, né? Capítulo 6. Aqui está a imersão, né? Deuteronômio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Que essas palavras hoje estejam no nosso coração. E aí, primeiro, nós temos que amar o Senhor, em primeiro lugar, Senhor nosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como podemos amar o Senhor de todo o nosso coração e força? Não é simplesmente mentalizando, oh Senhor, te amo, Senhor, te amo. Não, é a palavra. Se você recebe a palavra, você ama mais o Senhor. Não é verdade? Essa é a nossa experiência. Então, no versículo 6, estas palavras, quando Moisés falou de amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o coração, de toda a tua alma e toda a tua força, logo no versículo seguinte, ele dá o caminho. Qual o caminho? É a palavra. Entenderam? Isso é muito... O Senhor é muito econômico, coloca cada versículo no seu devido lugar, né? Então aqui, palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra é para guardar no coração. Amém. Se a gente guarda a palavra no coração, não vamos ofender a Deus, não vamos pecar contra Deus. Então o que o jovem tem que fazer? É guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, né? Isso. E aí ele diz assim, versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falando assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa palavra é para os pais, né? E nós precisamos inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos, não é verdade? E falamos da palavra, olha só, falamos da palavra enquanto estamos assentados em casa, na mesa, né? Tomando café juntos, almoçando juntos.
falar da palavra. Amém. E andando pelo caminho, falar a palavra. E deitar-se à noite, a palavra. De manhã, ao acordar, A palavra. a palavra. Isso é imersão na palavra. Oh, Senhor Isso é Jesus. imersão na palavra. É, por isso que os comportores, né, eles têm essa experiência, essa prática, né, de imersão. E hoje nós temos essa folhinha aqui, irmãos. Isso não é para um papel decorativo, não. Eu coloco no bolso, às vezes esqueço. Né? Não está aqui. Esqueci, lá em casa. Mas nós temos que estar sempre portando essa folhinha que tem imersão. Eu falo isso por quê? Porque na conferência na cidade lá na Colômbia, né, os irmãos estavam muito quentes e tal, e o irmão Pedro falou, e aí? Todo mundo, vamos para a imersão, todo mundo tem a folhinha aí? Cadê a folhinha? Vergonha, né? Cadê a folhinha? Cadê? Então vamos ter essa. Uma coisa é você imergir, né? Você orar, ler a palavra da Bíblia. Mas outra coisa, irmãos, é você imergir na palavra profética. Amém. Na mensagem. Amém. Nós temos uma prova disso, que é Efésios 5, capítulo 18, Versículo 18. versículo 18 e 19 também. E ele diz assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Falando. falando. Amém? Então é falando. Falando. Olha aqui, ó. Falando, né? E quando dá graça ao Senhor, existe uma equipe que prepara a palavra. Aleluia. E entrega para nós bonitinho. É só imprimir e pronto. Amém. Né? E a equipe da COPEB, né, eu recebo de graça. Eles me dão isso aqui, ó. Amém. Já prontinho para fazer imersão. Então, imersão é inculcar a palavra. A palavra. E depois ele diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que significa isso? Porque antigamente eles não tinham a Bíblia, não tinham as epístolas de Paulo, de João, como nós temos hoje. Então, quando o apóstolo fala, eu imagino assim, para não esquecer, eles faziam cânticos. Amém. Com a palavra falada, para não esquecer. Às vezes transformavam em hinos, às vezes salmos, né? Sim, amém. Tudo isso é falar entre nós. Amém. Amém? Amém. E eles também aconselhavam, instruíam mutuamente com essa palavra profética. Sim, amém. Então aí é a origem da palavra profética, né? Então, graças ao Senhor, né? Então, essa imersão na palavra extremamente importante que nós todos precisamos fazer. Não importa, os comportores na rua às vezes precisam imergir cada 10 minutos, porque a imersão na palavra é que Deus trabalha. Amém. Deus trabalha. A palavra que faz a obra quando você emerge na Amém. palavra. Irmãos, eu estou falando, não é porque eu ouvi dizer, eu experimentei isso. Amém. Estava no shopping, né, com o irmão, que não era o Isaac sempre sai comigo, mas outro irmão lá, nós fomos para shopping, não é verdade? E eu, posso orar com você? Já tem tempo, não sei o quê. Falou, não, isso está muito devagar, né? Aí paramos, né, e começamos a imergir na palavra. Amém? Senhor Jesus. Aí, um pouco de tempo depois, irmãos, não sei o que aconteceu, nós fomos empoderados, né? Aí encontramos o primeiro ali, pertinho da gente, já posso orar por você? Pode. Ela falou, pode. E adquiriu. Ainda mais, ela viu a gente fazendo imersão e perguntou para o irmão, o Vitor, que estava comigo, o que é isso na sua mão? Essa aqui é a folha da imersão. Você quer? Quero. Além de adquirir o kit, ela, né? Levou a folha de imersão. Ó Senhor Jesus! Então,
nós precisamos sempre ter esse hábito de imersão. Mesmo se você, dona de casa, né, em casa, né, imerge na palavra. Amém. Daqui a pouco vai fluir, está na outra esfera. E queremos, né, encorajar os irmãos a praticarem comportagem, né, comportagem por hora, por idade. Amém. A gente precisa sair na rua, né? Precisamos comprar um remédio, abastecer o carro, né, ir para o supermercado. Aproveita, leve livros. Leve livros. Leve o kit. Amém. Leva o kit. Esteja preparado, porque você não sabe o que vai acontecer. Não é, Isaac? A experiência do Isaac foi isso. Aí, ó, kit aí, ó. Leva o kit. Levanta a mão aí, ó. Leva o kit. Leva o kit, né? Porque o Isaac, uma vez que eu falar por ele, me tocou muito, fazer Senhor, hoje eu não vou fazer comportagem. Não vou orar por ninguém. Decidiu isso aí, né? Aí o senhor tocou com uma vozinha lá, eu levo o kit, né? E ele obedeceu. Pelo menos leva o kit. Pelo menos leva o kit. E foi pro supermercado. Aí ele tava, não, hoje não vou orar por ninguém, hoje nada. De repente, Isaac! E voltou para quem era um amigo dele, que faz 7, 8 anos que não vê, e encontrou ele no supermercado. Aí Isaac falou, não, isso é impossível. É Deus, né? É agora. Aí ele dava um abraço, tava falando aquela conversa lá, né, tal. Aí soltou, né? Sem Isaac querer. Soltou sem querer. Posso orar por você? Pronto. Já era. Amém, irmãos? Amém. Vamos ser dirigidos pela palavra. Amém. E aqui, inculcar, aqui é mais profundo do que vocês imaginam. Inculcar é gravar. Gravar não é uma coisa só, você passa uma tinta em cima da superficial. Gravar é escrever. Amém. Você marca ali. E depois é também imprimir. Amém. Né? E o Pedro ainda deu-nos um outro significado de inculcar, é perfurar. Amém. Amém? Amém. Essa palavra precisa perfurar em nosso coração. Amém. Para ficar para sempre. Amém. E nunca mais sair Para daí. sempre. Amém? Esse é o poder a imersão da palavra. Vamos praticar isso, né? Eu encarquei isso aí e tal. E olha só que importante, né? Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os seus olhos. Ó Senhor Jesus. Bom, hoje queria compartilhar outra coisa, tá bom? Amém. Vamos lá? Amém. Vamos para Apocalipse. É o que o irmão Pedro tem falado esses dias aí, né? Amém. Vamos acompanhar Apocalipse 3, versículo 1. Todo mundo que achou, vamos Amém. ler juntos, tá bom? Uma vez. Amém. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. 3, 1. Sobre a igreja em Sardes. Amém. Podemos? Amém. Ao O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Bom, primeiro aí, né? Vamos parar aqui. Ele fala ao anjo da igreja. Então você veja que menciona anjos. Aí, se você tiver, né, curiosidade, pesquisa sobre anjo, aí ele diz que é mensageiro. O anjo é mensageiro. E o Senhor escreve esta epístola para anjo, para mensageiro. Ele deveria escrever, né, para os presbíteros da igreja, ou pelo menos os irmãos responsáveis da igreja, os diáconos, né? Não, aqui fala,
não é presbítero da igreja de Sardes, aqui é ao anjo da igreja de Sardes. Que significa mensageiro. Porque o Senhor quer que sejam mensageiros. E não ficar disputando posição, quem está diante de mim, quem vai ser atrás de mim. Não. Né? Vamos levar mensagem. Vamos ver quem são esses anjos? Bem. No capítulo 1, versículo 20, Apocalipse 1, 20, ele fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeiros são as 7 igrejas. Então aqui diz que as estrelas, as 7 estrelas que estavam na mão do Senhor, eles são 7 anjos. Amém? Amém. E é anjo aqui nós vemos no Apocalipse 3, né? Isso na verdade ele falou para todas as igrejas. Desde Éfeso, né? Ao anjo da igreja Éfeso, ao anjo à igreja Esmirna, ao anjo à igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, e aqui, como estamos falando de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes. Amém. E esses anjos, pelo versículo 1, capítulo 1, versículo 20, fala que eles são estrelas. Amém? Amém. Vamos pensar um pouquinho, o que são estrelas? Estrelas são, né, astros celestiais e tal, que brilham durante a noite. Amém, à noite. De dia você não vê eles, são invisíveis. Mas chega a noite e começa a aparecer. Amém. Né? Se na ausência da lua, pelo menos nós temos as estrelas. Amém. E você está na noite, naquele breu lá, você tem a estrela, você, né, pode caminhar ainda, né, ainda que um pouquinho de luz, mas você consegue. Né? Então, o que são as estrelas? As estrelas brilham de noite. Amém. Amém? Amém. Irmãos, vou perguntar para vocês, que era que nós estamos vivendo? Dessas trevas. É dessas trevas. Noite. É noite, né? Dominadores deste mundo tenebroso. Sim. Dominadores desse mundo de trevas. Trevas. Estamos vivendo esse momento de trevas. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Então, nesse momento, tem que brilhar as estrelas. Amém. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, as estrelas ou anjos, esses mensageiros, são aqueles que brilham na igreja. Aqueles que brilham. Não é baseado na posição que você tem. Baseado no seu brilho. Amém. Você está brilhando? Aleluia. Está exercitando o espírito? Amém. Está fazendo imersão? Amém. Assim é. E aí também não tem idade não, viu? Não tem idade. Qualquer um pode brilhar. Amém. Né? Até adolescente ou pré-adolescente de 11 anos Amém. pode brilhar, meu irmão. Vamos brilhar. Podemos brilhar. Aí ele se torna um mensageiro. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, não tem mais cargos, não tem mais posição. Amém. Acabou. Aleluia. Estamos na era do Apocalipse. Amém. Quem brilhar, tá aí. Amém. Quem brilhar, tá no jogo. Amém. Ó Senhor Jesus. Quem brilhar é mensageiro. É mensageiro, né? Então, isso aí. 7 anjos, são 7 estrelas. Sim, Senhor. Que brilham. Né? Então, para quem brilhar, o Senhor entrega a mensagem. Amém. Eu quero hoje encorajar os irmãos para sermos mensageiros. Glória a Deus. Amém. Mensageiros de Deus. São esses que brilham, né? E recebem a mensagem de Deus. E graças ao Senhor, estamos na era do Apocalipse. Amém. Então, nós estamos findando a era. Essa era de trevas, irmãos, que uma boa notícia. Amém. Está acabando. Está acabando. Irmão Pedro diz que nós estamos no tempo de aurora. Final. Então falta pouco, né? Falta pouco. Ontem falamos sobre isso. Falaram que falta só 100 quilômetros
100 quilômetros de São Paulo a Campinas. Falta pouco. Falta pouco. Amém? Então a hora está aparecendo. E aí aparecem as gotas do Orvalho. Gotas do orvalho. Que emerge do seio da aurora. Do seio da aurora. E eles serão um exército De jovens. Jovens santos. Amém. O Senhor quer esse jovem santo? Amém. Exército. Aleluia. O Senhor está formando um exército. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, para dar boas-vindas ao amanhecer, né? O Senhor precisa de nós. Aleluia. Amém. Precisamos correr rápido. Amém. Precisamos de 7 espíritos. Amém. 7 espíritos, como o Pedro explicou bem, não é 7 espíritos, 7 vezes intensificado espírito. Se você falar isso, então você está dizendo que o 7 espírito é limitado, é um número finito. Mas o 7 espírito é ilimitado. Amém. Porque ele é de Deus. Amém. Né? Nos céus, ali é ilimitado. Então, esse poder do 7 espíritos é ilimitado. Amém? É na sua força total, Amém. na sua plenitude. Então, esse é o 7 espíritos. Mas 7 espíritos, por maior poder que ele tenha, ele precisa de 7 estrelas para brilhar. Ó Senhor Jesus. Ele precisa de 7 estrelas para levar a sua mensagem. Amém. Que legal, hein? Precisa. Que bom. É 7 espíritos, que é da parte de Deus, e nós aqui na terra somos representantes dos 7 espíritos, Amém. brilhando como 7 estrelas. Amém. E o Senhor manda mensagem para nós. Amém. E graças ao Senhor, irmãos, que nós, numa condição normal, o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado essa palavra profética, né? Pelo com Pedro, toda semana. Eu queria aproveitar aqui e falar um pouquinho. Ele fala no live de quinta-feira, às 9 da noite. Eu espero que os irmãos possam ouvir, né, e participar dessa live, né? E depois, sábado de manhã, tem uma live para os comportores, Amém. às 10 horas da manhã. E, rapaz, é muito rica, sabe? Amém. E aí, domingo às 19 horas, né? Que é a palavra profética. Então, eu gostaria de encorajar os irmãos a não perderem isso. Amém. Porque se você perder um desses, você vai perder o fio da meada. Até encontrar, vai levar tempo. Então, não perca, acompanhe de perto. Amém. Assim, o Senhor vai estar falando mensagem para nós. Amém. Mas a mensagem não é para nós guardarmos e ficar conosco. A mensagem você recebe. E por que você recebeu a mensagem? Porque você é mensageiro. Amém. Deus sabe que você vai passar para frente. Né? Então, isso que é o papel de um mensageiro. Amém. E aí, em 2 Timóteo 2,2, né, ele fala assim: como que deve ser um mensageiro? Né? 2,2, ele fala assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha aqui só, o que da minha parte ouviste. Tem gente que fala assim: não, toda mensagem de homem é falível, portanto eu tenho direito de filtrar. Olha só, filtrar. Posso então receber a palavra, aquela parte boa, e a outra parte que não é boa, não. E no meu julgamento, né? Então deixa de lado. Não pode, irmão. Não pode. O que ele diz assim aqui? E o que da minha parte ouviste,
Essa palavra é dita por homens. Amém. Ah, mas homens são falíveis. Sim, são falíveis, mas eles falam palavras infalíveis. Amém. Não é verdade? Então, se falamos, não, o homem é falível, então vamos duvidar até a palavra do Paulo, nosso apóstolo Paulo. Não é verdade? Então, irmãos, aqui, ó, homens falíveis falam palavras infalíveis. Amém. E que da minha parte eu viste através de muitas testemunhas, né? Isso mesmo. Esse isso mesmo tem uma conotação especial. A mensagem que você recebeu, você tem que passar do jeito que ela é. Amém. Isso mesmo, é não tirar nem pôr, nem filtrar. Do jeito que você recebeu, você tem que passar. Por isso que esse versículo, isso mesmo, é extremamente importante. Isso mesmo transmite. Ah, isso mesmo menos aquilo lá. Não, é isso mesmo. E como é que você recebeu a palavra? Na sua totalidade? É isso mesmo que tem que transmitir. Oh, Senhor Jesus. Sem pôr nem tirar. Amém? E aí esses homens fiéis, eles transmitem para homens fiéis. E esses homens fiéis eles também serão idôneos para instruir a outros. Então essa palavra profética vai, através de muitos mensageiros, né, vai indo, levando essa palavra do Senhor para frente, para hoje, para esses dias, né? Ó Senhor Jesus, essa é o que da minha parte eu vi através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite ao homem fiéis. Isso nos leva, né, a Zacarias capítulo 4. Acho que todos já sabem, né? Mas eu vou falar aqui, não ia por Zacarias, mas falar o que a gente tem marcado na cabeça, né? Lá no Zacarias 4, o Senhor Jesus disse: não é pelo poder e nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, irmãos, você acha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e tal. Não é pelo seu poder, não é pela sua força, mas é pelo meu Espírito. Está entendendo? Então, você quer passar a mensagem, você quer inculcar nas pessoas, mas quem faz a obra é Deus. Né? E aí, no Zacarias capítulo 4, ele fala de duas oliveiras. As duas oliveiras, né, vertem azeite dourado, incrível, que não vertem diretamente para os 7 lâmpadas. No meio, né, entre os 2 bicos de ouro e as lâmpadas, existe um vaso. Esse é um vaso, né, para guardar azeite dourado. Irmãos, a palavra profética é um azeite dourado. Amém. Um azeite precioso. Amém. Você não encontra por aí nos grupos cristãos. É só na igreja. Amém. Essa palavra. É um azeite dourado. E esse vaso, sabe o que é, irmãos? Vamos lá para Coríntios 3. 1 Coríntios 3. É isso? Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Não, Efésios 3. Oh Senhor Jesus. Efésios 3. Efésios 3. Vamos lá, 3:2. Fala assim, né? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, porque quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ainda vou ler mais. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado
aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O qual, a saber que os gentios são os co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Deus, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Okay. Então, no versículo 2, ele fala assim: a dispensação da graça. Né? A dispensação da graça. Paulo, a dispensação, no original, ele é oikonomia, que transliterar para nós é economia. Economia é um plano de Deus para a sua casa, um plano de Deus para a igreja. Né? Então, isso é oikonomia. Né? Então, você acha que a vida da igreja é tudo bagunçado? Não, existe, né, a ordem de Deus. Né? Então, aqui, irmãos, é segundo uma revelação. Então, Paulo, às vezes Paulo fala que sou dispenseiro. Né? Aqui ele diz dispensador da graça de Deus. Então, dispenseiro, você imagina, Deus tem uma dispensa. Dispensa o quê? Dispensa onde você guarda comida, não é? Pelo menos comida seca, né? Seco, você guarda lá arroz, feijão, enlatados, não sei o quê, coisas riquíssimas, né? Eu me lembro quando era criança, eu pegava uma cadeira, eu subia e abria armário lá que a minha mãe escondia a bala e ia roubar a bala. Aí ela perguntou: quem pegou a bala aqui? Não sei. Maior cara lavada, né? Então, Deus tem mas a dispensa de Deus está amarrotada. Amarra assim, estourando a porta. Não consegue nem fechar a porta. De tão rico que é, tão abundante que é. Amém. Mas o povo de Deus sofre e passa fome. É verdade. Então tem problema aí no meio. O meio é a distribuição. Então é despenseiro da ideia. Mas ele quer aquele que guarda a dispensa, mas Deus quer aquele que dispensa a comida de Deus. Então, irmãos, o Senhor precisa encontrar em nós os mensageiros para distribuir riqueza de Deus. Aleluia. O Senhor pode confiar em nós, não pode? Senhor Jesus, essa palavra é a palavra revelada. Segundo o que Paulo fala aqui, né? De acordo com uma revelação que me foi dado no meu entendimento, discernimento do mistério de Cristo. Graças ao Senhor, né? Também, lá no Apocalipse capítulo 1, nosso velho versículo, mas sempre eficiente, né? Sim. Veja bem, no Apocalipse 1, já no tempo do velho apóstolo João e tal, mas olha aqui, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por seu intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, lembra do vaso do Zacarias capítulo 4? Sim. Aquele vaso que contém esse azeite dourado, precisa ser distribuído. Precisa distribuir para cada lâmpada do candelabro. Porque candelabro, para brilhar, depende do azeite. Então, existem 7 tubos, né, que saem dos vasos, e cada tubo vai conectar com a lâmpada. Então, para quê? Para que não falte o brilho das lâmpadas. Amém? Amém. Então, isso quer dizer que não falta, né? Para que nós possamos, a vida da igreja sempre brilhar. Amém. Sempre brilhar. Se não está brilhando, alguma coisa está errada na distribuição. Amém. Vamos reclamar para os irmãos. Olha, nós queremos falar profética. Amém. Isso que nos traz revelação. Faz brilhar. Agora me faz a gente brilhar. Amém. Faz a gente ir para a rua. Amém. Não é verdade? E pregar evangelho. Amém. Senhor Jesus. Então, aí é distribuído para mim 7 tubos para 7 lâmpadas, para que o candelabro nunca
falte azeite para brilhar. Ela depende de azeite para brilhar. Então, nós somos responsáveis disso. Toda a igreja, até os jovens e adolescentes, são responsáveis disso. Amém. Não podemos deixar a igreja sem brilho. Então, nós somos responsáveis de transmitir esse azeite dourado. Amém. Para a igreja. Né? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, então voltando para capítulo 3 de novo, versículo 1, né? Ainda, 7 espíritos, já falei, 7 estrelas. 7 espíritos precisam das 7 estrelas para funcionar. Se não tiver 7 espíritos, 7 estrelas, os 7 espíritos não encontram, né, uma invasão para ele poder atuar. E os 7 estrelas sem os 7 espíritos não fazem nada também. Então nós precisamos estar cheios de 7 espíritos. Amém. Hoje é a era de 7 espíritos. Amém. É para brilhar, para pregar evangelho, para a rua. Né? E 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Está se referindo especificamente à igreja em Sardes, que segundo o nome, né, vive, né? Ele deu o nome vivo, porque ali nós sabemos que pela história, Martinho Lutero, no tempo de reforma, conseguiu, né, sair do papado, domínio do papado, mas infelizmente, saiu de Tiatira, né? Mas infelizmente eles saíram da autoridade do Papa, mas caíram na autoridade dos príncipes da Alemanha. Do Estado. Depois criou-se igrejas estatais. Então não adiantou nada, né? Caiu no mundo outra vez. Não consegui. E por isso que ela já nasceu morta. Esse que quer dizer seguir esse significado. Mas nós, irmãos, nós precisamos depender do Senhor. Amém. O que podia fazer no tempo de Lutero? Ele não deveria ter aceito essa ajuda que os príncipes da Alemanha ofereceram para ele, né? Aí se tornou uma coisa mesclada com a política. Imagina, quem é o chefe da igreja? É o príncipe. Meu Deus, que não é nem convertido, não é? Terrível isso, na verdade. Por isso que já nasceu morta. É por esse sentido, né? Mas, de qualquer maneira, Martinho Lutero fez muita coisa ali. E a primeira coisa que foi inventada em imprensa, né? A máquina de prensa, de imprimir. O primeiro livro que foi impresso na gráfica do Gutenberg, que Gutenberg foi inventor das artes gráficas. Aí, o primeiro livro que foi impresso é a Bíblia. Bíblia. Amém. Né? É de Deus. É de Deus. A Bíblia, irmãos, hoje é comum. Você tem a Bíblia na sua mão aí? Todo mundo tem? Né? Hoje ainda sobra, né? Está nos celulares. Qualquer lugar. Sobra. Hoje, naquela época era dificílimo você conseguir uma cópia da Bíblia. Você tem que pagar um preço muito alto. É caríssimo. Porque tem que traduzir ou contratar copista, né? Como o Valdez fazia. Era muito difícil. Agora a Bíblia, amém! Aleluia pela Bíblia. Está na mão. Mas aí, irmãos, né? Milhões de cristãos têm a Bíblia. Mas será que eles entendem o que está vendo? Aí que entra a nossa vez. Amém. Nossa vez. Aleluia. A comportagem é isso. Amém. Levar a revelação da palavra, Amém. a explicação da palavra Amém. para as pessoas que têm Bíblia e não entendem o que está lendo. Isso tem que levar a gente lá em Atos, né?
com Felipe, lembra do Felipe? Atos 8. Atos 8, né? Aí tinha o eunuco, né? Estava caminhando na sua carruagem e estava lendo Isaías 53, né? E ele e aí o Espírito falou para o Felipe, vai lá. Ele foi. Eu me lembro do líderes da comportagem, né, Robson? Amém. Nós temos que obedecer líder. Amém. Vai lá, contata aquele lá. Aborda ele. O Felipe foi obediente. Amém. Foi Por cima simples desse obediente. cara. Sim. Ele falou, não, ele é oficial não sei o que lá, Da rainha. Candance, da rainha de Candance. Candance. Ele é alto oficial. Por que eu vou me chegar lá? Mas até ele precisa. Aí o Espírito mandou o Felipe lá, Felipe obedeceu na simplicidade e foi. Subiu na carruagem e perguntou, você entende o que lês? E sabe o que foi a esposa do eunuco? Como que eu vou entender se eu não tem ninguém que me explique? Olha só, ele tinha a escritura na mão, estava lendo a escritura, mas não entendia o que estava lendo. É que as pessoas hoje tem Bíblia, mas não entende o que está lendo. Amém? Por isso que nós trabalhamos com livros. Amém. Livros publicados pela editora Árvore da Vida. Amém. Contém o quê? Evangelho do Reino. Amém. É cheio de vida e pode ajudar qualquer um, aquele que abre o livro e lê, entende o que está escrito. Amém. Amém? Amém. Senhor Jesus, isso Aleluia. aqui temos que fazer, porque quando 24, Mateus 24:14 diz, e será pregado este evangelho. Amém. Ele foi bastante definido, né? Este evangelho Amém. do reino, né? Então nós levamos, semeamos livros, né, que contém a revelação, né, da palavra de Deus. Amém. Maravilhoso, né? Oh, Senhor. Aleluia. Então isso aí aí voltando na história, né? Apesar de que ele já nasceu morto, né? Mas o Senhor sempre teve, desde muitos primórdios, uma linha dourada. Amém. Apesar de desde Éfeso, né? Éfeso foi repreendido pelo Senhor, abandonou o primeiro amor, e depois a igreja em Esmirna é um pouco melhor, né? Mas igreja sofredora, tal, muitas dores. Mas eles não foram, né? Não abandonaram o Senhor. E para ela o Senhor disse, ser fiel até a morte. Amém. E dar-te-ei a coroa da vida. Amém. E aí o Pérgamo de Atira foi o mais escuro de todas as epístolas. Realmente ali acontecem absurdos. São absurdos, né? Não é mais a palavra profética que manda, é o quê? São dogmas da religião, né, que manda. Então, esses ensinamentos são ensinamentos de Jezabel. Sim. Né? Mas Enoás Sardes foi contra a Tiatira para tirar dessa submissão debaixo da Tiatira, e começou a Sardes. Só que Sardes, por causa disso, já nasceu morta. Então, qual a nossa esperança? A igreja de Filadélfia. Amém? Amém. Nossa esperança é a igreja Filadélfia. Para a igreja Filadélfia, irmãos, o Senhor falou, venho sem demora. Então, quando chega a igreja de Filadélfia, a sensação que nós temos é que o Senhor está voltando. Amém. Não sei você, Oh, mas a sensação que eu tenho, o Senhor está voltando. Porque Sem para a demora. igreja de Filadélfia ele falou, venho sem demora. E também para a igreja de Filadélfia, ele falou assim, para que saibam que eu te amei. Oh, Para nenhuma da igreja falou que eu te amei. Para a igreja de Filadélfia disse eu te amei. Amém? Amém. Vamos praticar a igreja de Filadélfia? Amém. Amado pelo Senhor? Amém. Se é amado pelo Senhor, porque é a igreja que Deus quer, né? Amém. Aleluia.
Aleluia! Amém. E ela tem pouca força, mas ela depende do Senhor. Amém. Não é igreja de grandes recursos, não tem força política para se apoiar, como Sardes tinha, é totalmente órfão, carente de tudo, Ó Senhor. mas o Senhor não tem deixado faltar nada. Amém. Amém? Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Então, é pouca força e também a igreja de Filadélfia guarda a sua palavra. É a palavra profética. Coração, amém. Né? E também não tem negado o nome do Amém. Senhor. Amém. Hoje temos a palavra e o nome. Amém. Então, esse é característica da igreja em Filadélfia. Amamos a palavra. Amém. Oh Senhor Jesus, fazemos imersão na palavra. Amém. E essa palavra que nos leva até o fim. Amém. E aí, irmãos, além disso, o Senhor disse para Filadélfia, o Senhor deu uma porta aberta. Amém. Ele não disse o que é porta aberta, mas eu sei que é porta aberta para Evangelho do Reino. Amém. Para palavra profética. Amém? Amém. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. E o Senhor fecha, ninguém abre. Amém. Essa é a igreja de Filadélfia. Vamos estar nela ou não? Amém. Não é você falar assim, não é colocar um letreiro aqui está a igreja de Filadélfia. Não adianta nada. Na verdade, é o coração. E o que é coração? Né? É simplicidade, com humildade. Né? Isaías 57, 15 fala que Deus habita nos céus, habita a eternidade, mas também habita no coração contrito, no espírito quebrantado. Amém. Não é verdade? E que ama, que tem um amor reverente à palavra. Amém. Referente à palavra. Amém. Então, nós, na igreja Filadélfia, na verdade, vem de uma linha dourada, através dos tempos, dos séculos, e foi, muita gente foi caindo fora e tal. Mas essa linha dourada sempre manteve. Chegou até nós. Amém. É a igreja Filadélfia. Por isso que hoje a igreja Filadélfia, nós estamos restaurando. Restaurando a palavra de Deus. Restaurando a prática correta da palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós, graças ao Senhor, nós vivemos um momento muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Muito bem. Vamos aproveitar? Amém. Aproveitemos as igrejas da Baixada. Amém. Vamos aproveitar? Vamos. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, aí está a nossa bênção. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então essa linha dourada, nós vimos os valdenses, né? O Pedro falou dos valdenses. E valdenses e ao mesmo tempo albigenses. Valdenses, eles, ou seja, né? Os albigenses, eles criticavam só mostrando o erro do Tiatira, né? Só mostrando o erro do Papa, não sei o que, tal. E eles foram totalmente exterminados pelo cruzado, né? Pelas cruzadas, e se tornou um exército do Papa contra, né, os que não creem, né, aqueles que falam mal. Então, mas Valdense foi diferente. Valdense, em vez de ficar expondo o erro dos outros, ele foi para a prática. Pegou a palavra, né? E levou a palavra para quem quisesse, né? Então escondia aqui no seu peito, né? Tinha um comporter, né? Um negócio aqui, uma bolsa pendurada no pescoço, e ali dentro da bolsa havia muitas cópias, né? Manuscritos da Bíblia, a porção de cada. Aí quando eu saía, contratava as pessoas
e via que a pessoa tinha coração pela palavra, então passava essa porção para a pessoa. Né? Amém. E assim sendo, quero mostrar para vocês. Em vez de a gente ficar criticando os erros dos outros, Verdade. vamos praticar positivamente. Amém. Esquece. Esquece. Não queremos tomar exemplo de albigenses que foram exterminados por causa do exército da Tietê. Vamos. E aí, os valdenses, eles sobreviveram durante 300 anos, até a vinda dos pré-reformadores. Nesse tempo, 300 anos, o Senhor esteve com eles. Eles não foram exterminados. Né? Apesar de que muitos sofreram, muitos foram mortos, sacrificados, mas eles se mantiveram essa linha dourada até o fim. Amém. Né? Depois, claro, eles também se perderam, né? Ao invés de buscar nova luz da palavra e também continuar saindo para as ruas, irmãos, pregar evangelho, essas coisas, duas coisas que não pode perder: a palavra e a pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho dá vitalidade para a igreja. Olha o dia que a gente parar de pregar evangelho. Olha o dia que a gente parar de enfatizar que todos precisam ir para a rua. Acaba, não é? Acaba a vitalidade da igreja. Vai ficar no mesmíssimo de sempre. Então nós temos que ir para a rua. Amém. Amar a palavra Amém. profética. A palavra profética é nossa força, né, que nos leva adiante. É o combustível mesmo, né? E aí, na 2 Pedro, capítulo 2, Amém. capítulo 1, 19, né? Isso aí. Amém? Aleluia. Assim. Senhor Jesus. Amém. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Ô Senhor Jesus. Amém. Olha aqui, confirmada a palavra profética, ela é como uma candeia. Estamos vivendo numa noite tenebrosa, cheia de trevas, é um breu, ninguém enxerga nada. Mas, irmãos, nós temos a palavra profética, ela é candeia, porque brilha nessa noite. Então nós nos orientamos por ela. Não somente nós orientamos, como nós somos mensageiros, e outros também se orientam por essa candeia que é a palavra profética. Amém? Já estamos falando que estamos no finalzinho da era. O Senhor está realmente voltando, né? Ele diz: uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Quando você está no breu, né? Você não enxerga o palmo na sua frente, mas se você tiver uma lamparina, ela te dirige. Você sabe? E aí, essa é a palavra profética. Amém. Graças a Deus, nos orienta, nos dá norte, nos dá direção para onde devemos ir. E isso até quando? Até que o dia clareie. Amém. Até a aurora. Amém. Até a vinda do Senhor. Amém. E a estrela da alva nasça em vosso coração. É interessante que a estrela da alva, ela nasce, né? Quando estiver mais escuro, e quando começa a transição para ao amanhecer, aí aparece a estrela da alva. Mas essa estrela da alva, o significado muito espiritual é isso aí, que ela não vem de fora, ela aparece de dentro de nós. Nasce no nosso coração. Amém. Aleluia. Então essa é a estrela da manhã que nasce no nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar por aqui, né? Senhor Jesus. Amém, vamos aqui fazendo. Amém. Senhor Jesus.